Utilizar também aí a tela para vocês enxergarem a minha tela do computador aqui, ok? Qualquer dúvida aí vocês vão conversando, abram o microfone e abram aí a informação. Então a gente recomeça a aula de análise de demonstrações contábeis, hoje já com um assunto novo referente a índice de atividade. Índice de atividade, na verdade, são formas estatísticas de você medir a atividade operacional da empresa. E a gente, para fazer essa medida de atividade operacional da empresa, a gente sempre fala que nós estamos medindo os tempos médios que a empresa leva para vender, o tempo médio que a empresa leva para comprar e pagar, o tempo médio que a empresa leva para receber dos clientes, o tempo médio da diferença entre o recebimento e o pagamento, que é o ciclo financeiro da empresa. Então, os índices de atividade, eles traz essas informações. Por que a gente estuda isso? Acho que o maior objetivo de você estudar os índices operacionais é compreender por que a empresa está numa determinada situação financeira. Nós vimos que a rentabilidade, que foi o último que a gente estudou antes, ele era uma complementação que explicaria a situação financeira que a empresa está passando em relação à liquidez e endividamento. E os índices de atividade, eles explicam ou demonstram a situação, o porquê da situação da rentabilidade. Lembrando que se você tem uma empresa que ela ganha uma determinada quantidade em cada atividade operacional que ela realiza, quanto mais atividades operacionais ela realizar, mais ela vai ganhar. Da mesma maneira, a ideia é, se você realiza poucas atividades operacionais durante o período, você estaria vendendo menos e, consequentemente, tendo menos lucratividade. Então, a ideia de estudar os índices de atividade é isso. Depois desses índices de atividade, a gente vai liberar a atividade 003, que ela já é com todo o quadro de índice completo, tá? Essa atividade 003 a gente vai tentar responder pelo menos a parte de cálculo dos índices hoje, e a parte de resposta das questões eu estava pensando da gente fazer já na quinta-feira. Não sei se fica muito apertado para vocês, a gente pelo menos começar. Talvez não termine tudo, mas a gente começa na quinta-feira. De forma que na semana que vem a gente já vai para a parte a gente já vai para a parte de relatório de análise das atividades. Em cima do relatório da análise, a gente já finaliza a questão de preparar o relatório, que a gente já faz essas atividades, tá? Essa atividade é a 003, eu acho que eu vou mandar para vocês aí no Skype, que é para vocês acompanharem. Eu já distribuí ela para vocês, mas só a título de distribuição de informação mesmo, eu já mando no chat aí de vocês, só para a gente trabalhar com ela. Ela está aqui, tá? Então tá aí a atividade para que vocês consigam acompanhar. Tudo bem? Podemos começar então a aula? Como é que vocês estão aí? Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo enxergar o material na tela? Tá tudo tranquilo? Beleza, então. Vamos lá, vamos começar o assunto em si. Só relembrando a título de informação, o professor Celso disse que essa semana deve sair o calendário das provas da segunda etapa. Então a gente deve ter novidade aí até o final da semana em relação às nossas avaliações, como é que elas acontecerão. Queria pedir vocês para aproveitar e falar com os outros colegas que não estão participando das aulas, que, por favor, assistam às aulas gravadas que nós temos lá no canal do YouTube e façam as atividades, porque o prazo de entrega das atividades está chegando. E brincando, as atividades do Vale 3 de 2 a 3 pontos, então já ajuda bastante a complementação da nota. Então seria bastante interessante vocês correrem atrás. A maioria das atividades a gente está corrigindo durante as aulas online, mas mesmo assim, como nem todo mundo está participando, também não sei como é que eles estão, se estão fazendo isso em casa, se não estão, não vejo ninguém me chamar para tirar dúvida, então eu presumo que está tudo certo. Mas não deixem para a última hora para não virar uma emboleira e você perder a direção ou o prumo do negócio, tá? Então vamos aqui falar um pouco das análises de atividade. Como a gente falou na análise de atividade, o nosso objetivo é analisar a operação ou a atividade operacional da empresa como um todo.
E essa atividade operacional da empresa, na verdade, está relacionada com aqueles eventos normais que uma empresa realiza durante a sua funcionamento normal. Então, durante o funcionamento normal, por exemplo, de uma empresa comercial, como é que ela funciona? Ela primeiro compra a mercadoria, essa mercadoria ela fica no estoque, depois ela vende, depois ela recebe do recebe do cliente, se não foi à vista, e aí ela paga o fornecedor e aí recomeça de novo, comprando, vendendo, recebendo, pagando. Comprando, vendendo, recebendo, pagando. Isso é a atividade operacional de uma empresa de comércio. Numa empresa de indústria, qual é que é a atividade operacional dela? Ela compra a matéria-prima, contrata os funcionários para trabalhar na transformação, paga a manutenção do sistema industrial, que seria os gastos gerais de fabricação, e juntando tudo isso, essa produção gera os estoques de produtos elaborados, ou os estoques de produto acabado, que seria o estoque pronto para venda. Depois que ela produz esses estoques são vendidos, depois de vendidos são recebidos, e o ciclo recomeça comprando matéria-prima, contratando funcionário, mantendo o sistema em funcionamento. Então, basicamente, de maneira geral, o sistema operacional está relacionado com essas 4 operações em que nós citamos: a compra, a venda, o pagamento da compra e o recebimento da venda. Então, dizemos que a atividade operacional da empresa ela acontece nessas operações. À medida que a empresa vai realizando essas operações, essa atividade operacional ela vai acontecendo. Então, comprar, vender, receber e pagar. Não necessariamente nessa ordem. O importante é que quando você analisa a análise de atividade, o que você está fazendo é criar uma estatística, ou desenhar uma estatística que permita você enxergar quanto tempo, em média, você demora para realizar essas operações. Então, quanto tempo, em média, você demora para comprar? Quanto tempo passa da compra até a data da venda, que é o que a gente chama de prazo para estocar, quanto tempo essa mercadoria fica parada nos seus estoques. Segundo, depois que você compra e vende, quanto tempo demora depois da venda para o cliente fazer o pagamento daquela conta que você fez para ele? E por último, quanto tempo demora depois da compra para você pagar o fornecedor? Então você percebe que todos esses índices eles estão vinculados a essas operações: comprar, vender, receber e pagar. Dentro dessa situação de comprar e vender, existe uma série, recebimento e pagamento, existe uma série de decisões administrativas que a empresa toma. Por exemplo, se você vai conceder crédito ou não vai conceder crédito, se você vai comprar à vista, se você vai comprar a prazo, se você vai dar mais tempo para o seu cliente te pagar, se você vai conseguir mais tempo do fornecedor para pagar, quanto você vai comprar, qual mercadoria você vai comprar, qual é o prazo médio que essas mercadorias demoram no seu estoque até que você consiga vender essas mercadorias. Então tem uma série de informações que gravitam ou circulam essas situações, essas operações de compra e venda, recebimento e pagamento que nós iremos falar aqui agora. Para fazer isso, a gente vai trabalhar com alguns índices, tá? Na verdade, nós trabalhamos com 3 índices e dois conceitos relacionados à interpretação desses índices. Nós temos o prazo médio de estoque, que é chamado de PME, que seria o prazo médio de estocagem, o prazo médio que a empresa demora com os produtos no estoque. A gente tem o prazo médio de recebimento das vendas, que seria quanto tempo demora normalmente para você receber depois de você ter vendido. E, por último, o prazo médio de pagamento das compras, que é quanto tempo demora desde que você comprou para poder realizar o pagamento para esses fornecedores. Da operação desses 3 índices, da utilização desses 3 conceitos, surge o conceito de ciclo operacional, que seria o tempo que a empresa gasta para comprar, vender e receber. Então você soma essas informações para encontrar o tempo que demora para essa empresa realizar toda a operação dela. E você tem um ciclo financeiro, que é o tempo ou o descasamento ou o intervalo que demora entre o pagamento das compras e o recebimento das vendas. Então são os 5 conceitos que a gente vai trabalhar aqui nas análises de atividade. Tudo bem?
Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Tá tudo tranquilo? Vocês estão ouvindo bem? Estão compreendendo o que eu estou falando? Se manifestem aí, por favor. Valeu, Vinícius. Seja bem-vindo. Só lembrando a todos aí, gente, que a aula tem interação. Então, se você não estiver entendendo, passou uma parte ali que usou um exemplo que você não compreendeu bem ou não se viu direitinho, entrem lá, chame no chat, abre o microfone às vezes e fala que a gente para ali e traz uma nova ideia, uma nova situação. O importante é a gente tentar aproveitar e tentar compreender e interagir enquanto a gente está ali na parte de explicação. Tá, então vamos continuar, vamos dar continuidade. Então, o que a análise de atividade fala? A análise de atividade, ela revela a velocidade, ou ela mostra, ou ela informa, demonstra as velocidades que nós temos em funcionamento dentro da empresa. Por isso que com todos os índices de atividade, todos os índices relacionados à atividade, são em números absolutos e não tem vírgula, são números inteiros. Por quê? Nós estamos falando de unidade de tempo e normalmente eles são expressos em número de dias. Então você, por exemplo, quando você vai fazer o cálculo da análise de atividade, você encontra, por exemplo, o número 12,6 ou 12,7, você normalmente arredonda para o próximo número. Então você arredonda para 13, porque você não tem ali 12,6 dias ou 12,7 dias. Lembrando também que todos os índices de atividade são dados estatísticos. Não quer dizer que você tem especificamente acontecendo aquele evento. Por exemplo, o prazo médio de renovação dos estoques, ou PME, ou prazo médio de estocagem, ele mostra quanto tempo que demora a empresa a realizar suas vendas. Ou seja, ela compra a mercadoria, quanto tempo a mercadoria fica dentro da empresa até que ela venda essa mercadoria. Então, suponhamos que esse cálculo ele nos dê um número de 25, por exemplo, 25 que vai dar 25 dias. Não quer dizer que nós esperaremos acontecer 25 dias para depois realizar uma venda. Nós estamos falando de estatística. Uma média em geral, você demora 25 dias para vender aquele produto. Tem produto que chega hoje, amanhã você já vende. Já tem produto que demora 2, 3 meses, mas no geral, na média, a gente demora 25 dias para poder vender. O que é importante entender isso? Porque senão a gente não pode ter aquele pensamento muito quadrado de achar, eu vendi uma mercadoria hoje, vou esperar daqui 25 dias para me vender novamente. Não é essa a ideia. São sempre estatísticas, tá? Então, a gente vai utilizar bastante informação do balanço e da demonstração de resultado e nós vamos trabalhar com esses prazos que a gente viu aí. O prazo de renovação de estoque, prazo de recebimento de vendas e o prazo de pagamento de compras. O nosso primeiro grande índice, que seria o prazo médio de estoques, o PME, também chamado de giro de estoque ou renovação de estoque, vocês vão achar em outros livros, em outras didáticas, em outras bibliografias. Eles podem achar ele como giro dos estoques, você pode achar ele como prazo de renovação dos estoques, mas de maneira geral ele representa o tempo entre a compra e a venda da mercadoria. Então, quanto tempo demora para você comprar e vender a mercadoria? No caso do indústria, quanto tempo se passa entre o processo industrial da compra da matéria-prima, transformação e disponibilização para venda e o efetivo data da venda dessa mercadoria? Então, seria esse o tempo, normalmente, que você tenta calcular utilizando esse conceito de prazo médio de estoques. Então, a ideia é, eu peguei a mercadoria, comprei, o fornecedor mandou a mercadoria, chegou na minha loja, eu lancei a nota fiscal, coloquei a mercadoria para dentro da prateleira, o cliente entrou, chegou, eu vendi essa mercadoria, ela saiu da prateleira. Então, o tempo que demora desde o momento que você registrou aquela compra, lançou aquela mercadoria nos seus estoques e colocou a mercadoria dentro do seu estoque, quanto tempo demora nessa prateleira até que você realiza a venda? Então, esse coeficiente de rotação de estoques, que é o tempo médio de que os produtos ficam esperando para serem vendidos dentro da empresa, ele é muito relacionado com duas grandes variáveis que nós temos lá no demonstrativo de resultado e no balanço patrimonial.
Então, ele está relacionado com os estoques e com o custo médio de mercadorias vendidas. Então, como a gente já falou, numa divisão, num quociente onde os estoques estão na parte superior, ou seja, no numerador, e os custos de mercadorias vendidas estão no denominador, o que vai acontecer? Quanto maior for o nível de estoques da sua empresa, maior vai ser o tempo que você demora para renová-los. Por quê? Quanto mais mercadorias você tem em estoque, mais tempo você demora para poder desafogá-los, para poder vendê-los. Da mesma forma, quanto maior for o custo de mercadorias vendidas, uma vez que ele está na parte inferior, ele está no denominador, menor vai ser o tempo que essa mercadoria ficou dentro da empresa. Por quê? No momento que você realiza a venda, a mercadoria sai dos estoques e vai para o custo. Então, quanto maior o custo, mais a mercadoria saiu do estoque e foi para a venda. Mais a mercadoria saiu do estoque e foi para a venda, menor é o tempo que ela demora para realizar a sua atividade. Menor é o prazo que ela demora para ser vendido. Lembrando que, só para esclarecer, mas já aproveitando o gancho, que eu acho que vocês já perceberam isso, os índices de atividade, eles sempre trabalham na ideia de quanto menor, melhor, ou seja, quanto menos tempo eu demoro para revender, melhor a situação da empresa. De maneira contrária, quanto mais tempo eu demoro para revender aquela determinada mercadoria, pior é a situação da empresa. Então, esse prazo médio dos estoques, você representa os estoques da empresa dividido pelo custo de mercadorias vendidas, que está lá na demonstração de resultado, multiplicado por 360, que é o número médio de dias que nós temos no ano. Lembrando que o custo de mercadorias aqui na fórmula, ele não é negativo, então a gente usa o valor absoluto. Não me interessa que lá na DRL esteja negativo, reduzindo o lucro. Para mim, o que importa é o número, não o sinal. Então eu pego o valor dos estoques, divido pelo custo de mercadorias em valor absoluto, sem sinal de negativo, e multiplico por 360, a gente encontra esse índice aí, que representa o prazo médio de renovação dos estoques. Vocês estão conseguindo entender? Sim, Neide. Todos os índices de atividade são sempre quanto menor, melhor. O ideal é que eles diminuam, e quando eles diminuam, a situação da empresa ela é melhor. Porque como é que você interpreta esse quanto menor, melhor? Vamos entender. Quanto menos tempo demora para mim fazer a venda, mais vendas eu realizo. Por exemplo, se nós estivermos tratando de uma empresa que demora 30 dias para realizar uma venda, ela vai realizar quantos ciclos durante o ano? Ela vai realizar 12 ciclos, porque ela demora um mês para realizar um ciclo. Da mesma maneira, se nós tivermos uma empresa que demore 10 dias, ela vai fazer 3 ciclos por mês, 3 vezes 12 vai dar o quê? 3 vezes 2, 6. Ou 3 vezes 12 vai dar 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, seremos 36 vendas durante o ano. Então, o que significa? Quanto menos tempo eu demoro para realizar a atividade, mais atividades eu realizo durante o mês, mais atividades eu realizo durante o ano, mais atividades eu realizo dentro da minha empresa. E lembrando, o que é o lucro? O lucro, na verdade, é o que sobra em cada atividade. Quanto mais atividades eu realizo, mais lucro eu tenho. Quanto mais lucro eu tenho, melhor a situação financeira de rentabilidade, melhor a situação financeira da empresa. Vocês conseguiram entender? Estão entendendo, gente? Tá tranquilo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam que a gente dá uma freada aqui, que eu tenho um hábito de ir empolgando e falando muito rápido. Beleza, então vamos voltar. O nosso segundo índice revela o prazo que a empresa demora para receber dos clientes. Veja que na nossa contagem de tempo, você começa a identificar o prazo que você demora para receber depois da venda. Então veja, por exemplo, se o ponto zero, ponto de partida, foi a compra da mercadoria, digamos que você comprou no ponto zero, demorou 10 dias para você vender. Então,
o prazo de recebimento não começa no 0, ele começa no 10. Porque eu não poderia cobrar do meu cliente no número 0, na data 0. Eu começo a cobrar do cliente a partir da data que eu realizo a venda. Então, a data do prazo médio de recebimento das vendas, ele começa a contar depois do prazo médio de estocagem ou do giro dos estoques. Porque você só começa a cobrar o cliente de fato à medida que você realiza a venda. Então, esse prazo revela quanto tempo que a empresa demora para receber aquela determinada venda. E aí o raciocínio é muito simples nesse item. Como assim? Quanto mais você vende à vista, menos valor nós temos em clientes. Quanto menos clientes a receber você tem, como o cliente está no numerador, menor vai ser essa subtração, dessa divisão. Quanto menor a divisão, menor vai ser o prazo que eu tenho para receber. Do mesmo jeito, de maneira semelhante, quanto maior o valor de clientes, ou seja, quanto mais vendas a prazo você realiza dentro da sua empresa, mais tempo demora para você realizar o recebimento e por conta disso essa divisão ela deu um número maior. Se ela dá um número maior, quando você multiplica por 360, ela mostra uma quantidade de dias maior. Então, para você descobrir esse índice, você pega a conta clientes ou duplicatas a receber, dependendo de como está informado na sua empresa. O importante é você lembrar, eu pego a conta no meu balanço que representa as vendas a prazo. Quando eu vendo a mercadoria a prazo, qual é a conta do ativo que eu lanço? É essa conta que eu vou pegar. Então, em alguns planos de conta, essa conta aparece como clientes. Em outros planos de conta, ela aparece como duplicatas a receber. Em outros planos de conta, ela pode aparecer como contas a receber. Então, cada um vai tratar da maneira que achar conveniente. O importante é lembrar que você tem que pegar a conta que é usada para registrar as vendas a prazo. Pegamos essa conta, dividimos pela receita bruta menos devoluções, ou seja, a receita menos os cancelamentos, vamos pegar somente o que de fato foi vendido, e multiplicamos por 360, a gente tem esse índice que representa esse tempo que demora depois da realização da venda para chegar de fato no valor do recebimento do cliente. Quanto tempo em média o nosso cliente demora para colocar dinheiro dentro da empresa. É uma informação importantíssima, principalmente para quem trabalha no financeiro, porque você vai conseguir planejar o tempo, o casamento entre os tempos de pagamento e recebimento, porque você vai ter condições de saber quanto tempo vai demorar para você receber aquela determinada conta, aquele determinado valor. Seria muito importante você fazer essa conta para ter essa estatística, para ter essa informação. Tá tranquilo? Conseguiram entender o índice, como é que funciona, o que ele representa? Então, retornando, o nosso último índice aqui de cálculo de índice seria o prazo médio de pagamento das compras, revela o tempo que a empresa demora, ou seja, mostra, informa, demonstra estatisticamente o tempo que a empresa demora para pagar suas obrigações com fornecedores decorrentes da compra de mercadorias ou matéria-primas ou material utilizado na prestação de serviço. Seria essa a ideia dessa informação desse índice aí. Quanto tempo demora para a empresa pagar as contas de fornecedores decorrente das operações de compra? Então veja que, diferente do prazo de recebimento, o prazo médio de pagamento ele começa a contar a partir do ponto 0, a partir do ponto inicial que foi feita a compra. Então, claramente a gente já consegue dizer que há uma diferença. Qual é a diferença entre o prazo de pagamento e o prazo de recebimento? Primeiro ponto de diferente é da onde que você começa a contar. No prazo de pagamento, você começa da data da compra, que é o momento 0. O momento inicial, a empresa realizou a compra.
No prazo médio de recebimento das vendas, você começa do prazo de estocagem, ou seja, quanto que a empresa vendeu. A partir da data da venda é que você começa a contar o prazo de recebimento dos clientes. É por isso que tem pontos de início de entendimento diferentes, uma vez que você parte de pontos diferentes para você analisar essas informações. Então, como é que você faz essa conta desse prazo médio de pagamento das compras? Olha só, você pega a conta de fornecedores ou duplicatas a pagar, ou contas a pagar, ou compras a pagar, ou contas de fornecedores a pagar, não importa o nome que você dê lá no seu plano de contas. Cada plano de contas ele é livre para usar a nomenclatura que você achar conveniente. Então, você pega essa conta, essa informação de valor, divide pelo conceito de compras, que é um conceito que a gente vai desenvolver, porque esse conceito ele não aparece nos demonstrativos da empresa. Então, se você pegar o balanço patrimonial, o valor das compras ele não está informado lá. O valor das compras ele não está informado dentro do balanço nem da demonstração de resultado. Então, a gente precisa fazer essa continha aí, ó. A gente precisa pegar o custo de mercadorias, o CMV ou o CPV, somar com o estoque inicial de mercadorias, que é aquele estoque que eu tenho no início do ano, da abertura do ano, e subtrair o estoque final, que é o estoque que está lá no balanço patrimonial da empresa. Então, suponhamos que eu quisesse calcular o valor das compras do ano de 2019, como que eu faria? Eu pegaria o estoque inicial de o estoque inicial de produtos que começou o ano de 2019, ou seja, o estoque final de 2018, que é o inicial de 2019. Vou somar mais o custo de mercadorias que nós tivemos em 2019 e vou subtrair o estoque final que ficou em 2019, que vai estar lá no balanço de 2019. Então, quando você for calcular esse índice, você vai ter que pegar uma informação de um ano anterior mais a informação do ano que você está calculando para encontrar esse conceito aí, para encontrar essa informação que é a compra de mercadoria. Então, o que é importante nessa situação aqui? Quanto mais tempo eu demoro a pagar minhas contas, quanto mais eu trabalho com o crédito do meu fornecedor, a minha conta de fornecedor vai ficar mais elevado o saldo. Quanto maior as contas de fornecedores, maior vai ser essa divisão. Quanto maior essa divisão, quando eu multiplicar por 360, maior vai ser o prazo para você realizar o pagamento dessas compras, mais tempo que você tem para realizar o pagamento das compras. Só um título de informação aqui, só uma vírgulazinha, como a gente falou lá. Todos os índices de prazo, quanto menor, melhor. Somente uma exceção. Esse aqui é quanto maior, melhor. Por quê? Quanto mais tempo eu tiver para pagar meu fornecedor, mais tranquilidade eu tenho, mais tempo eu tenho, mais disponibilidade eu tenho para administrar o meu financeiro, de fazer meus pagamentos. Então eu tenho mais folga financeira. E a gente vai ver que você consegue até avaliar se você está trabalhando com recurso financeiro do cliente, se você está trabalhando com recurso financeiro do seu fornecedor, ou se você está utilizando o seu financeiro, ou seja, o seu capital de giro para financiar as vendas para os seus clientes. A partir da análise do prazo de pagamento, a gente vai perceber essa informação. Vocês conseguiram entender aí? Tudo bem com vocês? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Fábio, só para ressaltar, no prazo médio de estoques, PME, quanto maior, melhor, né? Quanto menor, melhor, quanto né? menor, melhor. Quanto menos tempo demora em estoque, significa que você demora pouco tempo para vender. Ok. Quanto menos tempo você demora para vender, melhor. E no prazo médio de recebimento de vendas? A mesma Também? coisa, quanto mais rápido o cliente paga você, menos risco você está exposto. Não é isso? Uhum. Quanto mais você recebe, quanto menos tempo demora para você receber, você tem mais dinheiro no seu caixa, você tem mais tranquilidade para realizar os pagamentos para poder organizar seu financeiro. Aí o prazo médio de Aí no pagamento é prazo médio quanto de maior, é pagamento o para contrário. fornecedores, aí quanto maior, melhor. Beleza.
Beleza? Eu vou escrever aí no Tá? chat só para a gente lembrar. O prazo médio de estoques, que é o prazo que demora para vender, quanto menor, melhor. Certo? A ideia é, à medida que ele diminui, melhora. Prazo médio de recebimento das vendas. A ideia, quanto menor, melhor também. Porque eu tenho menos tempo para receber. Quanto menos tempo demora para mim receber, eu vou estar com dinheiro no bolso mais rápido. O prazo médio de pagamento das compras, aí esse é quanto maior, melhor. Seria essa a situação ideal dentro de um financeiro, dentro da administração das atividades operacionais da empresa. Beleza, Well? Tranquilo, entendeu? Beleza, show. Sério isso mesmo. Então vamos continuar. Você entendeu ali a formulazinha para calcular as compras? Sim, questão das compras lá, sim. Ok, é importante, pessoal, que vocês gravem essa formulazinha, porque assim, em todos os outros índices, os números já estavam escritos lá no balanço e na DRE. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer alguns cálculos fora do balanço da DRE para poder fazer essa informação. Vamos continuar então. Com base nesses 3 números que você calculou, que são os índices de demora de prazo que você tem para realizar essas atividades operacionais, com base nessas 3 informações, você tem mais 2 conceitos que você tem que adicionar aí. O ciclo operacional, que vai representar o tempo que a empresa demora para comprar, vender e receber. Perceba que no ciclo operacional não se fala em pagamento das compras, se fala apenas em comprar, vender e receber. Porque o ciclo de pagamento das compras ele entra em outra coisa que nós vamos ver na frente, que é o ciclo financeiro. Então, no ciclo operacional, eu só tenho compra, venda, recebe. Compro, vendo, recebe. Compro, vendo, recebe. Então, quanto tempo demora para você comprar, vender e receber aquela determinada venda e disponibilizar o dinheiro para comprar de novo, receber e vender? Esse seria o conceito de ciclo operacional. Então, esse ciclo operacional ele é identificado pelo período que nós demoramos para comprar, vender e receber. Então, matematicamente falando, o ciclo operacional é a soma do prazo médio que demora para mim realizar a venda e o prazo médio que demora para mim realizar o recebimento. É por isso que nós somamos o PME mais o prazo médio de renovação do recebimento das vendas, o PMRV. Somando esses 2 números, a gente tem um ciclo operacional. Então, como é que eu compreendo isso? Vamos entender. Quanto menos tempo eu demoro para realizar o meu ciclo operacional, mais ciclos operacionais eu realizo durante o ano. Quanto mais ciclos operacionais eu realizo durante o ano, mais resultado eu produzo para dentro dessa empresa, mais atividade de resultado, mais lucratividade eu consigo trazer para dentro da empresa. Vocês entenderam esse conceito de quanto menor, melhor? Então eu vou escrever ele aqui para ficar mais claro ainda. Ó. Quanto menor o ciclo operacional, mais ciclos eu consigo realizar no período. Quanto menos o ciclo, mais ciclos eu consigo realizar no total. Quanto mais ciclos eu consigo realizar no total, melhor a minha situação de rentabilidade e, consequentemente, melhor a minha situação financeira dentro da empresa. Vocês conseguiram entender isso? Tá tudo bem? Professor, Hum. não entendi muito bem essa parte não do ciclo operacional. Então vamos entender assim. Suponhamos que você demore. Vou dar 2 exemplos matemáticos para vocês lembrarem. Suponhamos que eu tenha 2 empresas, ok? A empresa A, ela demora 10 dias para realizar um ciclo, tudo bem? A empresa B demora 20 dias para realizar um ciclo. Tranquilo? Lembrando que o ciclo representa a quantidade de dias que a empresa demora para comprar, vender e receber.
Então, se a empresa A demora 10 dias para comprar, vender e receber, e a empresa B demora 20 dias para comprar, vender e receber. Em um ano de 360 dias, 360, 365, dependendo da média, quantas vezes a empresa A vai realizar esse ciclo de comprar, vender e receber? E quantas vezes a empresa B vai realizar esse ciclo de comprar, vender e receber? Você entendeu agora? Ah, entendi. Quer dizer, então, que a empresa A ela vai realizar muito mais ciclos, o dobro de ciclos que a empresa B. Isso. Aí você pensa, o que produz lucro na empresa? As vendas. Então, quando você vende, você pega o seu custo, coloca a sua margem de lucro e vende. Cada venda que você realiza, um pedacinho da venda se transforma em lucro. Então, se eu vendo mais, se eu realizo mais vendas, significa que eu produzo mais pedacinhos de lucro. Se eu realizo menos vendas, eu produzo menos pedacinhos de lucro. Vocês entenderam o raciocínio agora? Sim, eu entendi agora. Então, assim, quanto menos eu demorar para poder comprar, vender e receber, mais eu vou comprar, vender e receber durante o ano. E por isso, melhor vai ser o resultado financeiro, patrimonial e econômico da empresa quando você observa para esse horizonte, essa ideia. Tudo bem? Tudo bem. Vocês entenderam no geral, pessoal? Conseguiu acompanhar? Conseguiu entender? O Elton, Vinícius, tranquilo? Se posicione aí no chat, por favor. Ótimo, tranquilo. Então, vamos seguir em frente. Vinícius está conseguindo ouvir a gente? Está conseguindo acompanhar? Está entendendo? O nosso próximo... vamos lá, Vinícius. Se prontifique aí. Beleza, então vamos lá. O nosso próximo índice e último desse ciclo aqui, dessa ideia de atividade, vai ser o ciclo financeiro. Então, o que é o ciclo financeiro? O ciclo financeiro é o descasamento ou a diferença ou a divergência entre o prazo de pagamento e o prazo de recebimento das vendas. Ou seja, quanto demora, qual é o descasamento entre pagar e receber que a empresa tem? Ou seja, o período que está entre o pagamento do fornecedor e o recebimento do cliente. Por que esse prazo é importante? Pensem comigo. Se você tem uma empresa que ela recebe primeiro do cliente e paga o fornecedor depois, o que significa essa situação? Significa que, de fato, não é o seu capital de giro que está financiando o seu cliente. Quem está financiando o seu cliente é o seu fornecedor, porque o prazo que você está recebendo do seu fornecedor, você está estendendo ele para o seu cliente. Quando o seu cliente paga você primeiro, significa que aquele prazo que você teve, que você concedeu para ele, foi o seu fornecedor que financiou você. Então essa seria a situação ideal, onde o valor do ciclo financeiro ele vai ser uma situação hipotética onde eu recebi primeiro do meu cliente e depois que eu recebi do meu cliente é que eu paguei o meu fornecedor. Seria essa a ideia do meu ciclo financeiro. De ideia interessante para o meu ciclo financeiro. Um ponto, na verdade não é nem ruim, um ponto que você tem que observar é o seguinte: quando você paga primeiro o seu fornecedor e depois lá na frente recebe do seu cliente, significa que você primeiro pagou o fornecedor, então não há que se falar em prazo do fornecedor na frente do cliente. Segundo, você bancou com o seu capital de giro, com o dinheiro da sua empresa, você bancou esse prazo que ficou entre o pagamento do fornecedor e o recebimento do seu cliente. Então são as duas situações. Na primeira situação, onde você recebe primeiro, paga depois,
quem está te dando, quem está financiando a sua empresa é o fornecedor. Você não está utilizando o seu capital de giro, você está pegando seu capital de giro e deixando para coisas mais importantes, para pagar salário, para administrar as contas gerais de funcionamento da empresa, pagamento de impostos e assim vai. A partir do momento que você decide receber do cliente após o pagamento do fornecedor, quando acontece esse evento, quando acontece essa situação, foi o seu capital de giro que está financiando essa operação de crédito que você está concedendo ao seu cliente. E é esse capital de giro que normalmente é um dinheiro caro, que normalmente as empresas não têm sobrando, que normalmente a empresa pena para juntar esse capital de giro e você está financiando o seu cliente com esse capital de giro. Seria uma situação, no mínimo, desconfortável para você, porque você está pegando o seu dinheiro e se expondo a um risco do seu capital de giro de você não receber do cliente. Então você percebe que esse ciclo financeiro ele é a diferença entre o ciclo operacional, que é o tempo que eu gasto para comprar, vender e receber, e o prazo médio de pagamento do seu fornecedor. Então o que vai acontecer aqui? Quando o ciclo operacional ele dá um número superior ao pagamento, vamos dar um exemplo. Suponhamos que a empresa demore 50 dias para comprar, vender e receber. Só que ela paga o fornecedor com 28 dias. Então, o que significa isso? Significa que 50, que vai ser o ciclo operacional, menos 28 dias, eu terei 22 dias de ciclo financeiro, ou seja, um número positivo. Quando esse ciclo financeiro dá um número positivo, o que ele está indicando para você? Ele está indicando que você paga o seu fornecedor primeiro do que você recebe o seu cliente. Em outras palavras, quem está financiando o seu cliente é o seu capital de giro. É o seu dinheiro, o dinheiro da sua empresa, o dinheiro que você tem para girar a sua empresa que você está fiscalizando, está financiando o seu cliente. De maneira diferente, imagina uma situação matemática onde você vende com prazo de 15 dias para receber do seu cliente e você contrata uma operação para receber para pagar em 60 dias com o fornecedor. Então, nessa situação, o que aconteceu? Você, com 15 dias, recebeu do cliente e com 60 dias você pagou o fornecedor. O seu ciclo operacional vai ser 15 dias e o seu prazo de pagamento vai ser 60. 15 menos 60 vai dar menos 45. Menos 45 vai ser um número negativo, vai indicar o quê? Vai indicar que 45 dias você financiou o seu cliente através do dinheiro do seu fornecedor. Seria uma ideia muito boa. Você não está precisando mexer no seu capital de giro. Você está financiando o seu cliente com aquele prazo que o fornecedor deu para você. Seria esse o raciocínio do ciclo financeiro, a compreensão do funcionamento do ciclo financeiro. Vocês conseguiram entender? Então eu vou colocar aqui só para a gente relembrar e vocês colocarem aí no material de vocês no caderno. Ó. Quando o ciclo financeiro ele resulta em um número positivo, significa... O que foi, Fê? Ele significa que você paga primeiro que recebe. Paga primeiro, recebe depois. Agora, quando o ciclo financeiro resulta em um número negativo, significa que você recebe primeiro e paga depois. Então a ideia é pouca brasa, minha sardinha primeiro. Claro que nem sempre você consegue fazer isso, nem sempre isso é possível dentro de uma empresa. Claro que você tem algumas empresas que trabalham com um prazo baixíssimo de pagamento
de recebimento e você consegue ter aí um ciclo financeiro razoável. Mas a gente tem que utilizar de maneira razoável, você tem que ser bastante razoável nesse sentido. Só que para um departamento financeiro, para um gerenciamento financeiro, vai ser muito, muito, muito bom você receber primeiro e pagar depois. Exatamente, é como se os pagamentos ficassem pendentes dos recebimentos. Exatamente esse, Laís. Então, se você trabalha no financeiro, imagine você pagar agora e receber depois. Você vai ficar naquele prazo sem receber o dinheiro, tentando administrar pagamento de funcionário, tentando administrar conta de telefone, tentando administrar conta de luz, tentando administrar o gasto com energia, tentando administrar o gasto com internet, que você vai precisar fazer dinheiro. Porque o dinheiro que tinha você pagou e você vai ter que receber depois do seu cliente. Ou seja, você está utilizando o seu capital para financiar o seu cliente. Então, na ideia de hipotética de financeiro com ciclo financeiro negativo, é o quê? Eu recebo do meu cliente primeiro, já estou com o meu dinheiro no bolso. Lembrando que quando eu recebo do meu cliente, eu já embuti o meu lucro dentro do negócio. Então, eu já garanti o do fornecedor e já garanti o do meu lucro que está junto. Aí, depois disso, eu pago o meu fornecedor. A tranquilidade do financeiro seria bem maior. Vocês entenderam? Conseguiram entender esse conceito que a gente está falando? Opinem aí, por favor, pessoal, no chat. Digam aí o que vocês estão compreendendo disso, se vocês conseguiram entender. Beleza, então. Eu vou fazer uma pequena pausa para mim tomar um pouco de água para a gente recomeçar e nós vamos para essa atividade aqui. Então, é o tempo que vocês abram a atividade de vocês, peguem o caderno de vocês que a gente vai começar a responder o cálculo dos índices de atividade nessa atividade aqui, para vocês entenderem como é que funciona o cálculo. Só vou mostrar o ano 2014 e depois, na quinta-feira, a gente segue calculando e corrigindo a parte das questões, tá? Já já a gente volta.
E aí, galera, estamos de volta? Vocês estão aí ainda? Vamos retomar aqui o cálculo. Eu vou calcular o primeiro ano só para mostrar para vocês como é que funciona. E vou também falar um pouco da interpretação dos números. Depois que a gente calcular o primeiro ano, aí fica liberado para vocês calcularem aí em vocês. Na quinta-feira, a gente mostra todos os índices calculados. E aí a gente começa a responder as questões. Só lembrando que eu volto a pedir a vocês, tentem responder as questões antes. Quinta-feira a gente vai só naquele mesmo esquema, coloca a questão aí no chat, a gente discute a resposta. Eu acho que a gente consegue evoluir muito nessas atividades, porque você vai vendo a coisa fazendo ao vivo e a cores ao mesmo tempo. Então você consegue ver se a resposta que você fez tá boa, se não tá boa, se precisa completar, se não precisa completar, o que a gente pode melhorar na questão que você colocar. Então, assim, seria bem interessante se vocês pudessem participar na quinta. Eu sei que nem todo mundo consegue, às vezes tem problema de internet e tal, mas seria muito bom se vocês pudessem participar, porque assim, as aulas que a gente faz de atividade, elas são muito boas nesse sentido. Você consegue evoluir bastante nesse sentido. Então, eu vou abrir aqui um Excel para fazer o cálculo para a gente, tá certo? E vou fazer lembrando do ano... Então, eu estou fazendo primeiro o prazo médio de estoques, tá? Do ano 2014, tá? Então, vamos lá. O prazo médio de estoques do ano 2014. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra informação extra aqui. Eu acho que eu vou precisar da informação dos estoques. Eles não estão aqui. Os meus estoques de abertura, eles não estão aqui. Onde é que eu vou achar isso? Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos descrever aqui um valor referente a estoque, só para a gente colocar aqui, para a gente calcular. Deixa eu ver se eu consigo essa informação. Me dê um minutinho aí. No minutinho eu volto. Só um segundo. Pronto, já estou de volta, já consegui a informação lá no meu cálculo original. Vamos ver se vocês conseguem enxergar minha tela. Estou enxergando minha tela aí? Então, anotem na atividade de vocês aí, só para complementar essa informação aqui, ó, os estoques inicial de 2014, 72.854. Eu fui buscar lá no demonstrativo original da empresa, só para a gente complementar essa informação. Observem também que na atividade eu removi aquela questão sobre método Dupont, tá? Como eu falei, não dá para falar muito de método Dupont à distância, porque eu precisaria muito de demonstração gráfica para mostrar o funcionamento. Então eu vou deixar esse assunto de fora e vou focar nos índices só, tá? Então vamos começar, beleza? Então vamos lá. O prazo médio de estoques, como é que eu vou calcular o prazo médio de estoques? Para fazer o prazo médio de estoques, lembrando na nossa apresentação, vamos lá, o prazo médio de estoque seria o estoque dividido pelo custo de mercadorias vendidas vezes 360. Então eu preciso dos estoques do ano
do custo de mercadorias. De mercadorias são as duas informações. Que eu preciso para calcular. Então, eu vou lá no meu ativo, vamos pegar os estoques lá no meu ativo, ela está aqui, ó, marcadinho aqui nessa sequência. O estoque inicial está aqui embaixo, galera, ó, anotem aí, ó, estoque inicial 2014, 72.854, tá? Estão conseguindo enxergar aí? Vou fazer o seguinte, deixa eu copiar e colocar aqui no chat, tá? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá escrito aí, Valkyrie. Se você não conseguir enxergar, pelo menos já tá escrito aí, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no nosso cálculo, nós temos estoques e custo de mercadorias vendidas para a gente mover. Então, os estoques estão lá no ativo circulante, 76.002, certo? E o custo de mercadorias vendidas está lá na DRE, custo de vendas 317.442. Lembrando, como eu tinha falado, que nós não trabalhamos com sinais, trabalhamos os valores absolutos. Então, como é que calculo o prazo médio de estoques? Eu pego os 72.002, que é os estoques, divido pelo custo de mercadorias vendidas, 317.442, e essa conta que você fizer aqui, essa divisão, se você fizer ela, depois de fazer, você multiplica por 360, você encontra o número 86,1. Lembrando que a gente trabalha com arredondamento, 86,2 vai dar aproximadamente 86. Até os 5 a gente arredonda para baixo, acima dos 5 a gente arredonda para cima. Então, nós temos o nosso primeiro número, que é 86 aqui, o prazo médio de renovação dos estoques, 86 dias. Tudo bem? Vocês conseguiram acompanhar o cálculo aí? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou printar na tela aqui e colocar lá para aqueles que não estão conseguindo visualizar a tela do meu computador. Vou printar aqui e colocar para vocês o cálculo do prazo médio de estoques. Então, essa empresa ela demora 86 dias para realizar a venda, é o tempo que ela compra, disponibiliza os estoques e realiza a venda. Lembrando que no arredondamento, valores até 0,5, arredonda para baixo, e acima disso, arredonda para cima. Tá? Só para a gente poder relembrar aí o sistema de arredondamento nesse critério aí. Vocês entenderam o cálculo? Vou voltar aqui para mostrar o cálculo. Conseguiram entender? Façam-no de vocês aí com a calculadora, que vocês vão ver de onde que eu tirei o número, de onde é que o número saiu, como é que foi feita a conta, só para vocês compreenderem o número que eu fiz aí, o cálculo que eu fiz. O nosso próximo índice é o prazo médio de recebimento das vendas. Para esse prazo médio de recebimento das vendas, eu preciso saber a conta de clientes dentro do ativo circulante e a conta das vendas menos devoluções, que a gente não tem devolução ali nessa atividade, vendas menos devoluções. Seria esse as informações necessárias para calcular o prazo médio de recebimento das vendas. Então, vamos lá nos clientes. Os clientes estão lá no ativo circulante. Vamos voltar lá no ativo circulante. Então, clientes estão aqui. Contas a receber. Veja que não existe o nome clientes, existe a conta contas a receber, 124.986. E nós temos as vendas que estão lá na demonstração de resultado. Nós não temos devolução, ela já está líquida lá. 543.254, esses são os dois números que nós temos para calcular. Como é que funciona? A mesma coisa que a gente fez no outro. Pega os clientes, divide pelo valor das vendas menos devoluções e multiplica por 360, nós encontramos 82,82
E lembrando, no arredondamento, como é que funciona? Acima de 0,5, a gente arredonda para cima. Então, a gente tem aqui 83 dias para o prazo médio de recebimento das vendas nessa nossa atividade. Deixa eu printar o cálculo aqui para vocês conseguirem acompanhar. Tá, vamos lá. Vamos printar aqui e fazer a conta. Enquanto isso, vocês realizem a conta de vocês aí, para vocês analisarem, avaliarem o que vocês estão acompanhando, se está dando tudo certo, se estão conseguindo entender. Refaçam o cálculo de vocês aí para ver se bate com o que a gente está fazendo. Por favor. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Posso seguir? Então tá, vamos lá. O próximo índice seria o prazo médio de pagamento das compras, tá? Para isso a gente vai precisar da conta fornecedores. E nós vamos precisar da conta de compras. Para fazer a conta de compras, nós precisamos da informação do estoque inicial, o custo de vendas e o estoque final. São as informações que a gente precisa. Então, vamos lá tirar as informações de dentro do balanço, para a gente calcular esse índice. Primeiro, vamos pegar os nossos fornecedores. Está bem ali, ó, 40,334. No caso do estoque inicial, nós teremos aqui o número que eu passei para vocês, 72,854. O custo de vendas, a gente tem lá no DRE, 317,442. E o estoque final a gente tem lá no ativo circulante na conta estoque 76,002, seria o estoque final. Ali a gente já tem todas as informações. Então, como é que funciona para calcular as compras? Eu pego e somo o estoque inicial mais as compras, menos o estoque final. Pronto. Então, a gente teve uma compra aqui de 314.294. Como é que fica, então? Eu vou pegar o valor dos fornecedores, vou dividir pelo valor das compras que eu calculei, e o valor que eu encontrar eu multiplico por 360. Aqui nós temos, lembrando que o arredondamento, pela nossa regra, valores abaixo de 5, a gente arredonda para baixo. Então, 46,2, no nosso cálculo aqui, vai ficar 46, tá? Então, seria esse o conceito de prazo médio de pagamento das compras. Então, printando aqui para vocês terem aí no cálculo de vocês e conseguirem acompanhar, tá aqui a nossa continha. Vocês, por favor, tentem fazer no de vocês para ver se o número fecha, beleza? Para ver se o número fecha aí. E a gente já consegue finalizar para o próximo cálculo, finalizar para o cálculo seguinte. Gente, se tiver alguma dúvida, se não estiver entendendo, falem aí, por favor, pelo amor de Deus. Então, os próximos índices, os últimos seriam o ciclo operacional e o ciclo financeiro. Vamos lá. O ciclo operacional vai ser o prazo médio de vendas, que é 86, mais 83, que é o prazo médio de recebimento. Então, você tem 86 mais 83. A gente tem um prazo de 169.
O ciclo financeiro vai ser a diferença entre 169, que é o prazo do ciclo operacional, menos o prazo de pagamento, que é 46, que a gente acabou de calcular agora. Vai dar um prazo de ciclo financeiro de 123 positivo. Portanto, como é que fica a nossa continha aqui? Nós temos 169 para ciclo operacional e nós temos 123 para ciclo financeiro. Então, como é que a gente interpreta esse número? Vamos entender. Do ponto zero, 86 dias a empresa vende. Depois disso, 83 dias depois ela recebe. No total, demora-se 169 dias para a empresa comprar, vender e receber, que seria o ciclo operacional. Já o prazo de pagamento significa que do ponto zero que ela comprou, ela demora 46 dias para pagar o fornecedor em média. Portanto, com base nisso, a diferença entre o ciclo operacional e o prazo de pagamento, o descasamento entre o pagamento e o recebimento, são 123 dias positivo. Então, a gente paga o fornecedor com 46 dias e demora mais 123 dias com o nosso capital de giro financiando o nosso cliente. Então, depois de 123 dias que nós financiamos o nosso cliente com o nosso capital de giro, a gente efetivamente recebe do nosso cliente. Essa é a situação de fato do financeiro dessa empresa. Vocês entenderam, gente? Conseguiram entender? O Elton Vinícius. Neide, tudo bem? Val, conseguiu entender, Val? Ah, beleza, Val. Tá ok. Então, gente, por hoje era isso. Queria agradecer aí a participação de vocês, tá? A gente volta na quinta-feira